Então, caros Top Devs, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de .NET Core no Linux, não é? No caso aqui no Ubuntu 21.04, como eu mostrei a versão. E essa parte já não tem muito a ver com a arquitetura de colocar o .NET para rodar no Linux, já que ele já rodou. Porém, ela não é menos importante, ela é bastante importante porque a gente vai aprender como é que roda um serviço de background, deixa um serviço rodando em background no Linux, isso sem que você precise acessar a sua aplicação pelo navegador, né? Ele vai ficar rodando lá no Linux. Muita gente questiona se isso é possível e nós vamos criar isso nessa aula. Então, o serviço que a gente vai criar, ele vai ser bem simples, porém ele pode servir como base para você criar um serviço mais arrojado. Por exemplo, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai a cada minuto ele vai verificar se o site do Google está no ar. Claro que ele vai estar sempre no ar. O site do Google é muito difícil não estar no ar, não é? Porém, você pode substituir isso pelo seu site ou algum serviço que você tenha com o cliente. E sem falar que você pode multiplicar essa checagem para vários serviços e sites, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que criar um model. Nós já temos aqui a pasta models, que ele já, por padrão no scaffold, que ele já cria esse model aqui, né? A gente não vai mexer nisso aí por hora, vamos deixar. Mas nós vamos criar um novo model chamado de botão direito aqui. Eu vou criar aqui em New C# Class. Vou chamar ele de Google Result, né? Seria isso aí. Então, nesse model, nós vamos criar os campos, que são o ID, que vai ser a chave primária, né? Nós temos aqui a data que o evento ocorreu, que a checagem ocorreu, né? Vamos dar um Ctrl ponto aqui para a gente importar o system, né? Porque o datetime, por padrão, ele precisa do system. E vamos ter duas strings, que é para um resultado. Por exemplo, se o resultado for... Vai ser bem simples. Se o resultado for... Se ele conseguiu acessar, a gente vai colocar OK aí, nesse resultado. Se ele não conseguiu, a gente vai colocar erro, né? E caso deu erro, a gente vai preencher essa propriedade com o exception call stack, né? Pronto, eu vou salvar aqui. Ele já formata para mim. No caso, eu tenho extensões para isso. Falar em extensões, é bom que você tenha essas extensões aqui. No caso, eu uso eu fiz uma busca pelas extensões instaladas por C#. E eu tenho essas C# extensions, né? E essa C# for Visual Studio Code. Então vamos lá, criamos aqui o model. O Entity Framework que nós estamos utilizando, por padrão, ele vai fazer com que todas as strings fiquem com um varchar max, né? E isso não vai agradar muita gente. Esse daqui, no caso do erro, a gente vai querer que ele fique com varchar max, porque o call stack pode ser grande, né? Já esse aqui, a gente tem que diminuir as strings. Então, eu costumo fazer um código interessante, que ele já faz isso com todas as strings de todos os módulos que a gente vem a criar e que já tenha criado, né? O que ocorre é o seguinte: a gente vai aqui no Application Context, Ctrl P, Application DB Context, pronto. Primeiramente nós vamos criar aqui o DB7 do Google Results, né? A gente vai aqui em prop, eu digito prop, dou um tab, né? Então ele está ali pedindo para que eu modifique o tipo, né? Que está como int. Então nós vamos colocar como DB7 do tipo Google Result, né? Vamos importar o Google Result aqui de models, né? Como você está vendo. E vamos colocar o nome da propriedade como, claro, no plural, né? Como Google Results, porque no final das contas isso vai se tornar uma espécie de coleção, né? Então nós já temos a declaração da classe. Agora nós vamos fazer aqui um overload. Como é que você faz um overload de maneira fácil aqui? No Visual Studio Code, com essas extensões que eu mostrei instaladas, você pode escrever a palavra, um override, né? Dá um Ctrl barra de espaço e ele vai lhe mostrar o que pode ser participar de override aqui. Então eu quero fazer override desse model create. Pronto. O que nós vamos fazer aqui?
a gente vai fazer um loop por todas as entidades que a gente criou no projeto, por todos os models que estão, na verdade, aqui, que são os DB7. Na verdade, ele vai encontrar um, mas ele não vai encontrar só um, ele vai encontrar os do Identity. E nós vamos ter um probleminha com isso aí, porque ele vai querer converter os do Identity também. Mas eu vou mostrar como é que eu resolvi isso de maneira rápida. Se você tiver uma outra solução, será bem-vinda, né? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vou colar aqui um código para ir mais rápido, né? Vou logo salvar para ele formatar. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Deixa eu tirar essas linhas aqui, né? Que não... Veja que interessante. Deixa eu importar o console, né? Que vem de using system, né? Pronto. Eu estou vasculhando todas as entidades que são DB7s, né? E para isso você usa esse for each aqui. Para cada entidade em build model.getEntitypes, né? Eu estou vasculhando. Só que eu estou colocando aqui um where do link, né? Tenho que importar aqui o link, de modo que essa entidade, o getName dela, colocando para minúsculo, não inicie com ASP.NET. O que eu estou fazendo aqui? É porque as tabelas do Identity, elas sempre iniciam com ASP.NET. Então eu estou querendo aqui ignorar essas tabelas, porque para cada tabela aqui embaixo, nesse outro for alinhado aqui, for each, ele vai pegar cada propriedade dela e se o tipo for string, ele está verificando, ele vai converter, vai dar um set column type para nvarchar 255. Então, tudo que é propriedade que for string no nosso projeto, ele já vai converter. E aqui na linha de cima eu estou apenas dando um console para facilitar, né? Para que eu possa ver as propriedades que estão mudando no momento que eu estou fazendo o migration, né? Pronto. Só que na propriedade erro, como a gente viu aqui, a gente não quer que ele fique com 255, a gente quer que ele fique com mais caracteres. Então nós vamos modificar apenas essa, né? Nós vamos colocar aqui o código fora do loop. Nós vamos indicar aqui que, para o build, que no caso da entidade tem que ficar embaixo, viu, do loop, claro, porque aquele já mudou tudo e aqui ele está agora fazendo as exceções, né? No caso da entidade Google Result e da propriedade, na propriedade erro, eu quero que seja long text. Por que long text? Se fosse no SQL Server seria nvarchar max, né? Eu iria colocar aí. Mas não existe, o mais apropriado no MySQL, que é o que nós estamos utilizando, é o long text, né? Pronto. Então nós criamos um model. E acredito que a gente já possa rodar o migration, né? Por exemplo, nós vamos aqui, vou limpar aqui a tela. Então nós vamos dar aqui um .NET EF Migrations ADD. Vamos dar um nome para ela, que é, por exemplo, Create Table Google Result, né? Vamos ver se está tudo salvo, é sempre bom ver. Aqui no Save All, você vai no Save All, pronto. E ele agora vai tentar rodar o migration. Eu não dei um .NET Build porque o comando migrations.add ele dá um .NET Build, ele já faz a conferência. Então vamos lá. Então ele rodou aqui o comando, adicionou a migration. Note que ele logou as únicas duas colunas que nós tínhamos no nosso único model, que é erro e result, para o tamanho 255, e é claro que ele passou por aqui, eu não dei log aqui no final, e ele reverteu para long text, né, a propriedade erro, né? E é importante você ler essas mensagens do migration, que ele está dizendo que se não deu certo, a gente vai conferir o migration. Se não ficou do jeito que a gente quis, a gente pode dar o comando .NET EF Migrations Remove, que ele vai remover a última, né? A gente pode conferir o migration criado aqui, né? E o que ele fez? Por algum motivo, que eu agradeço se alguém me der uma melhor explicação, ele está tentando modificar novamente as tabelas do Identity. Mas a gente, do Identity, né, ele está querendo fazer modificações aqui. Por exemplo, de long text para text, não sei porquê. Já que a gente colocou um array ali, né? Mas fica lá o exemplo, porque pelo menos para as tabelas internas ele vai servir. E se alguém souber de por que isso ocorreu, pode deixar nos comentários, eu agradeço. Só o que nós vamos fazer para evitar esse problema? Nós vamos simplesmente apagar.
vamos simplesmente apagar as modificações que são no Identity, nas tabelas do Identity. Podemos apagar até aqui, né? Porque na verdade a gente só quer mesmo criar a tabela Google Result, a gente não quer mexer no Identity. Após isso, depois que ele firmou, depois que você der um update database, ele não vai mais requerer essas modificações. Então aqui, já no DAO, porque os migrations têm o up e o DAO, né? O DAO é para desfazer o que ele fez. A gente só vai dar o drop na tabela, então a gente também vai dispensar o que ele fez no Identity aqui também no DAO, né? Acho que pode parar aqui, vamos ver. Pronto, o DAO fica assim. Vou dar um save all aqui. Se nós formos no banco, aqui, acho que eu vou precisar logar de novo. Vou aqui no meu documento de texto. Ele tem uma seção que tem um certo tempo que ele para, né? Vou pegar a senha do nosso usuário que nós criamos nas aulas passadas. Lembrando que eu estou utilizando o Identity porque ele até eu poderia fazer todo esse projeto sem utilizar a Identity, né? Mas até para dar uma ajuda para você mesmo, por exemplo, para evitar que você crie toda uma estrutura de usuários, né, de login e até mesmo token JWT, caso você queira criar um Web API, o Identity já ajuda bastante nisso aí, apesar dele criar muitas tabelas, mas isso é opcional, você pode criar o projeto sem utilizar o Identity, né? Então vamos executar. Entrou. Então vamos aqui no nosso banco, né? Vamos aqui no sinalzinho de mais para a gente ver o que nós temos aqui. Nós temos ainda essas tabelas, essa nova eu não sei de onde foi que veio, né? Não sei porquê. Mas nós não temos ainda a Google Results, né? É o que nós vamos fazer agora. Então nós vamos aqui no console, vamos limpar e vamos dar aqui um .NET EF Database Update. Sempre salvar tudo nesses 10 comandos, porque ao contrário do Visual Studio 2019 ou do 2022, ele já salva quando você compila. Ao contrário do Visual Studio Code, que ele não vai saber fazer isso não. Você vai ter que salvar tudo, né? Pronto. Então, ele não deu erros, a gente vai conferir novamente aqui no nosso phpMyAdmin. Lembrando que a gente está utilizando o phpMyAdmin, mas a gente não está utilizando PHP, né? É só porque é muito boa, aliás... Eu até sinto falta de uma interface dessa, por exemplo, no SQL Server, né? Porque ele tem um Management Studio, mas ele não funciona online dessa maneira, que às vezes você precisa, né? Vamos tentar atualizar, ver como é que a gente atualiza aqui. Acho que clicando aqui no banco ele atualiza. E como você pode ver, ele criou a tabela Google Result. Vamos dar uma olhada na estrutura dela aqui. Não tem dados, claro, né? E na estrutura, a gente tem aqui, já criou a chave primária certinha. Tipo int 11, auto-incremente. Criou aqui um campo datetime, né? Que ele funciona, eu já fiz o teste. E olha, note que o result ficou com varchar 255, do jeito que a gente queria. E o TF8, né? E o erro ficou com long text. Então vamos colocar na visualização, porque a gente vai depois verificar o preenchimento dos dados. Agora já temos aqui a tabela criada e nós vamos agora criar o nosso serviço em si, né? Que nós vamos utilizar um iHosted Service, que faz parte do .NET Core, se eu não me engano, desde a versão 2.0. Então vamos lá. A gente vai criar aqui uma pasta chamada Service. Eu costumo fazer isso, criar uma pasta chamada Services, né? E nela, nós vamos criar uma classe chamada Background Service. Aqui para cima, pronto. Essa classe ela vai herdar de iHosted Service. A gente vai dar aqui o Ctrl ponto e ele está pedindo para eu importar o Microsoft Extensions Hosting. É aí onde fica o iHosted Service, né? Ele ainda vai estar apresentando o erro porque como nós estamos implementando uma interface, né? Então nós vamos ter que implementar os métodos dela, né? Quais são esses métodos? O iHosted Service ele tem um start async e um stop async. Nós vamos criar aqui um método novo, protected e virtual, para que se alguém quiser herdar dessa classe possa subscrever esse método, né? Quem for herdar dessa classe vai poder subscrever esse método. Então nós vamos criar mais esse método aqui,
que o que ele vai fazer é o seguinte. A gente vai já chegar a explicar essas outras de cima aí. Eu vou retirar isso aqui, propositalmente, para facilitar, né? Também isso aqui, né? Isso aqui também, só um minuto. Ele vai chamar vai ficar chamando esse método processo que a gente vai criar a cada 60 segundos, né? Aqui, ele vai dar um delay, sempre que ele chamar uma vez ele vai dar um delay e vai ficar até que esse stopping token, que é o que a gente recebe aqui, teria que ter uma aula só para falar de cancellation token, né? Mas nesse caso aqui de um serviço de background, você precisa ter um cancellation token, porque de repente o próprio sistema operacional vai precisar cancelar essa tarefa que está rodando em segundo plano, e para isso vai ser utilizado esse cancellation token. Então a gente vai ver mais ou menos como é que implementa ele aqui. Então enquanto não for solicitado o cancelamento, né, ele vai ficar rodando, vai ficar chamando esse método. Eu tirei alguns códigos para facilitar aqui. E nós vamos criar esse método aqui, que também é abstract, e ele recebe um dbContexto. Só que por hora eu vou tirar o dbContexto daqui. Ele está dizendo que esse método é abstrato, mas ele está contido numa classe que não é abstrata. Então nós vamos fazer com que essa classe seja abstract, né? Pronto. Agora nós vamos implementar o start async. O que ele vai fazer? Ele vai ficar chamando. Ele vai chamar o método que a gente acabou de criar, o execute, não é? E vai passar um token, que é o cancellation token, que a gente vai declarar ele agora. O cancellation token, a gente vai declarar ele aqui, em cima, na classe, né? Como private mesmo, né? E vai guardar a task que está sendo executada nessa variável aqui, que a gente vai criar também agora. Vai guardar ela nessa variável aqui. Se ela for completada, ele retorna a task. Isso é o padrão mesmo do iHosted Service. Tem que ser assim. Isso aqui é uma receita de bolo que você... praticamente todo iHosted Service vai ter esse mesmo código aqui. E em caso ela não tenha sido completada, então aqui esse retorno indica que ela ainda está rodando a task, né? Bom, e na parte... Isso aqui, desculpa, isso aqui é no start, viu? Eu errei. É no start. E na parte do stopping, significa que alguém está solicitando o cancelamento do serviço que está sendo executado em background. E o código vai ser bem simples, né? Nós vamos dizer que se a task não tiver iniciada ainda, ele apenas retorna, né? Caso contrário, ele vai chamar o nosso cancellation token, vai chamar o cancel. O próprio iHosted Service está solicitando o cancelamento através do cancellation token, né? O que isso, ao ser chamado, ele vai disparar. Ele vai fazer com que aqui no nosso método, que o nosso método pare de girar aqui, saia do loop, porque isso aqui vai ser, esse cancellation request vai ser true, né? Então ele vai chegar aqui, pedir para cancelar. Então vamos cancelar agora. Você poderia também encaminhar o cancellation token para dentro do process, que vai ser chamado na classe que vai herdar dessa classe abstrata. E ele próprio também poderia verificar se houve uma solicitação. Vamos dizer que esse processo aqui seja algo que seja um pouco demorado, né? Então, ele próprio pode cancelar baseado no próprio cancellation token. Então, você poderia passar ele para cá. Você poderia, por exemplo, pegar ele aqui e passar para cá, ó. E receber ele aqui, claro, como uma variável. E quem herdar dessa classe vai receber o cancellation token também. Quando o processo for chamado, ele próprio, no próprio procedimento dele, nas linhas de código que ele vai criar, ele pode verificar se o iHosted Service, ou seja, se o sistema operacional ou qualquer outra coisa, pediu o cancelamento, né? Para que ele não fique teimando. Nesse caso, nós não vamos fazer isso para não dificultar. Então nós vamos tirar aqui. Ele está dando um erro aqui. Vamos ver o que é. Esse método stop aqui, ele está chamando um await aqui, só que para a gente chamar um await, é preciso que esse método seja async, né? Por esse motivo, a gente vai precisar que ele seja assim, tornar método assíncrono, né? Então pronto, ele deixou como assíncrono aí. E a gente também vai dizer que esses métodos são virtuais. Para que eles possam também ser modificados em quem implementou, em quem está herdando desse background service. Isso aqui é como se fosse um background service genérico que vai servir para os outros serviços que você for criar. Você vai apenas herdar dele e modificar o método process. Isso aí já é suficiente.
Mas como a gente colocou outras coisas como virtual, você poderá modificar também outras coisas aí. Então vamos lá. Agora que a gente vai criar, aqui nós vamos dar um .NET Build, né, para ver se está tudo ok. Não deu nem avisos, nem erros. E agora nós vamos criar o nosso check Google Service, né? Que vai se basear no nosso background service. Aqui em Service também, nós vamos aqui em New C# Class e vamos criar aqui o nosso check Google Service, que é uma classe que vai herdar do nosso background service que a gente acabou de criar. Fazendo isso, ele já está dando um erro. Que erro é? Ele está dizendo que eu preciso implementar os membros abstratos, né? Então eu vou aqui com, acho que ele vai conseguir. Eu vou implementar classe abstrata. Pronto. Apenas o process. Ok. Então eu vou colar o código do process porque ele é bem simples. Ele apenas utiliza o client dataset. Vamos colar ele aqui. Eu vou, por hora, retirar isso aqui, comentar. Ctrl KC, comentar. Isso aqui. Para também lhe mostrar um negócio interessante. Vamos importar o model, né, que nós estamos utilizando aqui. Bom, vamos inclusive colocar como está mesmo, para não dificultar, né? Não vamos comentar não. É porque eu queria explicar algo interessante sobre... Não é aconselhável você utilizar o client dataset dessa maneira, né? E o contexto também, quando você está numa aplicação .NET Core, também não é aconselhável você utilizar o contexto dessa maneira, recebendo ele por parâmetro. Porém, nós vamos fazer da maneira que nós já fizemos e depois, se houver tempo, eu vou tentar explicar que é bastante importante isso, porque que você não pode fazer dessa maneira. Você não pode chamar o contexto, porque aqui no caso, estou recebendo esse contexto por parâmetro e foi necessário que isso ocorresse exatamente por isso ser um iHosted Service. O iHosted Service, ele é um singleton, né? E quando você vem aqui no nosso startup, vou tentar explicar isso em código mesmo, mas por hora estou explicando só a parte contextual aqui. Quando você dá um addDB context, ele cria um serviço do tipo scoped e não um serviço do tipo singleton. Aí o .NET Core ele vai dar um erro quando você executar, porque ele vai dizer que você não pode fazer injeção de dependência de um serviço scoped dentro de um serviço singleton, que é o iHosted Service. Se não tiver ficado claro, fique tranquilo que se houver tempo eu vou explicar como é que seria fazer esse método processo que a gente está fazendo, se utilizando da maneira comum de se programar no .NET Core, utilizando injeção de dependência. Você nota que a gente não fez injeção de dependência exatamente por esse problema. Então vamos voltar aqui e vamos modificar o nosso background service, né? Eu vou fazer o contrário, eu vou primeiro fazer da maneira que foi feito após ter dado o erro. Note que mudou aqui algumas coisas, né? Na classe abstrata process, eu estou recebendo o meu contexto. Aqui em cima, eu estou criando uma variável do tipo iService Scope Factory, que vem de Microsoft Extension Dependency Injection. Pronto. E abaixo eu estou fazendo a utilização dela, que eu estou criando um escopo, eu estou recebendo aqui o meu DB Context através do escopo criado, não é? Através do Get Required Service. E aqui está apenas faltando eu importar o Using Data, né? Pronto. E o que mudou aqui foi que eu não tinha passado nenhum parâmetro aqui, porque na classe herdada eu iria pegar o meu contexto por injeção de dependência. Repetindo, o contexto criado pelo .NET Core ele é do tipo scoped e o iHosted Service ele é do tipo singleton. Não seria possível que isso ocorresse. Como nós modificamos aqui, é claro que ele vai estar dando erro na classe que herdou. Porque agora aqui no nosso process, ele está recebendo o nosso contexto. Então nós vamos colocar aqui o nosso contexto. Pronto. E claro que nós temos que importar também aqui o
o data, né? Ele está dando alguns erros aqui. Primeiro porque eu preciso importar o models, né, para eu ter o Google Result. Depois eu estou aqui instanciando o HTTP Client. E também isso aqui já não é uma boa prática, porque era para eu ter recebido por injeção de dependência. Só que no caso do HTTP Client, como isso também não é problemático demais, e eu não posso receber também ele por injeção de dependência aqui, porque ele, se eu não me engano, ele é, não sei se ele é transiente, não lembro. E aqui, como eu tenho um await, o método ele tem que ser assíncrono, né? Então eu vou tornar o método assíncrono. Aqui está faltando também o datetime, né? Que é do system, pronto. Já importei tudo e parece que até o exception, não, pronto, do system, ele está no system. O que ocorre aqui? Eu estou recebendo o contexto, meu contexto aqui, e estou criando um novo Google Result aqui, cada vez que esse process vai ser chamado. Já estou informando que o datetime, a propriedade datetime vai ser null, né? Eu estou preenchendo já a data desse Google Result. E já estou adicionando ele no contexto, que é esse Google Result aqui. Pronto. No try aqui, eu estou instanciando o HTTP Client e estou dando um getAsync no google.com, pegando o response aqui. Eu estou chamando o response.insure successful status code. Esse método faz com que, caso não tenha havido sucesso nessa chamada, ele vai disparar um exception e vai cair para cá. Ele vai preencher a propriedade result como erro e vai preencher a propriedade erro como o próprio exception do try-catch, né? E vai dar um save async no contexto, vai salvar no banco de dados essa informação. Pronto, ele criou aqui um novo registro do tipo Google Result, né? Caso ele dê sucesso aqui, ele não dispara exception, então ele vai preencher a propriedade com OK e simplesmente vai ignorar a propriedade erro, que já vai por padrão ficar como nulo, né? Ele vai dar um save aqui no processo. Voltando aqui, isso aqui vai ser chamado pelo nosso background service, como a gente pode ver aqui, a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto ele vai fazer essa operação que a gente viu aí. Então, vamos compilar para ver se tem algum problema. Vamos ver se está tudo salvo, né? Só que deu sucesso, deu um aviso, né? Que aviso foi esse aqui? Vamos ver. Deixa eu maximizar aqui para ficar melhor, né? Se eu der um Ctrl vírgula, eu posso estar tirando o console, viu? Aqui. No caso, tem alguns bugs, né? O Visual Studio Code, ele não está saindo, né, nesse momento, tudo bem, mas ele retira com o Ctrl vírgula. Bom, eu não consegui localizar aqui o problema, mas não é um erro, é apenas uma advertência. Se houver tempo, a gente vai verificar por que ele está dando essa advertência. Mas para você utilizar o iHosted Service, não para por aí não. Você tem ainda que afirmar para o .NET Core que vai querer utilizar a iHosted Service. Então nós vamos ter que dar um Ctrl P aqui e na classe Startup e vamos aqui no Configure Services. Eu acredito que dê para colocar por último aqui. A gente vai colocar informar que a gente quer utilizar um Hosted Service, né? Então vamos aqui em Services .add Hosted Service e ele quer saber aqui que tipo é esse Hosted Service. E então é o nosso check Google Service, né? Acho que foi assim que a gente colocou. Isso. Então eu vou importar de Service aqui e pronto. Se eu fosse utilizar o HTTP Client da maneira que é o padrão da gente utilizar com as aplicações do .NET Core, eu iria criar um factory aqui. Eu iria ter que adicionar mais uma linha aqui, que é o service.add HTTP Client. Mas eu não vou, infelizmente eu não vou poder trabalhar assim exatamente por aquilo que eu lhe falei. Vou até repetir mais uma vez, nesse caso eu poderia chamar o HTTP Client por injeção de dependência, né? Eu não precisaria instanciar como eu instanciei. O problema é que ele ia criar um objeto que talvez fosse scoped, eu não estou lembrando, né? Ou não sei se transiente, não estou lembrando aqui. Porém, o iHosted, ele ia ser injetado dentro do iHosted Service, que é um singleton. Então ele não ia aceitar isso. Portanto, eu posso esquecer isso aqui e trabalhar da maneira antiga mesmo. Eu chamaria antiga, não sei se é o termo certo. Simplesmente instanciando o HTTP Client e não recebendo ele por injeção de dependência. Esse é o mesmo caso do contexto. Eu poderia simplesmente receber o contexto por injeção de dependência. Aqui, eu criaria um construtor, por exemplo, e receberia nesse parâmetro aqui
o contexto que já ia ser injetado para mim, que isso é o padrão, a maneira certa de trabalhar com o .NET Core. Por o mesmo motivo do HTTP Client, isso não pode ser feito. Foi por isso que a gente criou aquele código lá, né? Que foi esse código aqui. No Background Service, a gente criou, a gente utilizou o Scope Factory, né? Para poder receber o contexto. Vamos salvar tudo aqui, vamos ver se está tudo compilando ok. Seta para cima. Continua dando esse aviso. É claro que ele está certo, realmente. A gente criou aqui uma variável Scope Factory e está utilizando ela aqui. Ia dar realmente um erro, porque a gente não está instanciando essa variável. Para a gente instanciar, nós vamos ter que... Inclusive, eu vou utilizar a própria ajuda do Visual Studio Code. Eu vou clicar em cima dela aqui. Vou aqui nessa luz, ou então Ctrl ponto, né? E vou gerar um construtor com essa variável aí. Pronto. Agora, eu estou recebendo isso, sim, por injeção de dependência. E estou atribuindo o valor injetado à minha variável que eu criei aqui. E agora, nesse momento, agora eu posso utilizar a variável. Vou salvar tudo aqui. Vamos dar um seta para cima, .NET Build, para ver se está tudo ok. Ele deu um erro. O erro ocorre porque a gente criou um construtor lá e ele quer que eu chame o mesmo construtor aqui, não é? Claro que como a gente está herdando, né, de Background Service, então, e como eu só tenho esse construtor lá, ele quer que eu chame esse construtor aqui. É isso aí. Como a gente não vai precisar dele, a gente vai deixar ele vazio. Eu poderia, inclusive, pegar aquele código que eu fiz lá, né, aqui do Background Service, e colocar dentro do process, no lugar de chamar ele daqui. Mas isso acho que não vai modificar muita coisa, né? Então pronto. Vamos salvar tudo e agora nós vamos compilar e ver se tiver tudo ok, nós vamos fazer um build e vamos jogar para o FTP. Não deu nenhum erro, nenhum aviso. E agora nós vamos fazer um publish para Linux 64, né? No meu caso aqui. Como é difícil lembrar o comando, então nós vamos usar um recurso padrão desse console que eu estou utilizando. Aliás, eu esqueci de falar, o CMDR, que eu informei nas aulas, falei sobre ele nas aulas passadas, é possível que você inclua ele no Visual Studio Code. Aqui ele foi incluído. Isso aqui também é o CMDR. Então ele tem um recurso interessante, que caso você não lembre um comando, você dá um Ctrl R e você pode fazer um search no console. Eu não sei se o PowerShell tem isso e se o console comum, ou se o próprio Windows Terminal, que eu falei em aulas passadas, já vem com isso também, né? Você tem esse recurso. Mas isso aqui não vai afetar a aula, é apenas para eu lembrar um comando aqui, que eu vou digitar uma parte dele, por exemplo, publish, e ele já trouxe o comando. Se eu quiser, como eu já encontrei, eu já posso dar um enter aqui. Então é isso que eu vou fazer. Às vezes é difícil você lembrar um comando que foi disparado. É claro que esse comando já deve ter sido disparado uma vez, né? Para ele estar aí. Então vamos ver como é que a gente publicou aqui no FileZilla, né? Eu não lembro se a gente já criou aqui o check service, está aqui, né? A gente criou nas aulas passadas, né? Deixa eu ver se está apontando para as pastas certas aqui. Eu posso definir, já aqui no FileZilla, que é interessante para você não esquecer, eu posso definir as pastas padrão aqui, né? Que no caso, check service, tá certo? No caso, eu vou voltar aqui para o debug e vou copiar aqui a pasta onde ele deu o output, né? Aqui do build, né? Do publish, pronto. Então a gente vai dizer que a pasta local padrão é essa. E a pasta remota padrão vou colocar o web aqui, pronto. E eu vou dar OK para ele salvar, mas não vou conectar ainda. Agora eu vou conectar na próxima vez. Marquei aqui o que eu criei na aula passada, né? E vou dar um connect. Vou cancelar essa conexão e... note que ele já trouxe aqui, por padrão, localmente o nosso diretório onde foi publicado, onde a gente deu o publish, né? E também no remoto ele já colocou no diretório .web. Isso por que eu fiz isso, né? Porque no meu caso, aqui na minha hospedagem, eu tenho vários diretórios. Tem um para log, tem um para private, SSL, né? TMP. Mas o site mesmo ele fica nesse aqui. Eu poderia não ter salvo
o /web e simplesmente vir aqui e selecionar o diretório e fazer, não é a transferência dos dados, né? Mas para ficar assim, menos passos, né, para fazer. Então, deixa eu subir aqui. Pronto, então você apenas vai selecionar tudo, vou dar um Ctrl A e vou dar aqui um upload do que eu acabei de publicar. Ele vai perguntar aqui se eu quero substituir alguns arquivos. Eu costumo marcar essas opções. Substituir se o tamanho for diferente, porque isso deixa bem mais rápido. Se o tamanho for diferente ou se o arquivo de origem for mais recente, né? Ou seja, se for um novo arquivo, se tiver o mesmo arquivo lá, ele não mexe. E ele torna esse processo muito mais rápido, né? Isso é para quem fica fazendo publicação, modificação e publicação toda hora, deixa bem mais rápido. Sem falar que você, no lugar de utilizar o FileZilla, você pode utilizar um batch, que eu posso explicar em próximas aulas aí como é que você faz isso. Vamos lá. O processo fica bem mais rápido, você nota que ele está passando muita coisa aí, ó. E aqui de 393 arquivos, ele vai pular para bem menos aí, né? Vamos ver. Olha, ele chegou a ir para 68, né? O que vai tornar bem mais rápido a publicação. Finalizou a cópia, nós podemos conferir nosso site, que ficou nessa URL aqui, né? checkservice.mobilesolutions.tk. Vamos dar um Ctrl F5 aqui. Quando você publica uma modificação muito grande, pode ser que ele dê um erro, né? Aí, porque às vezes demora um pouco para o serviço que a gente criou na aula passada, ele reiniciar o .NET Core, né? Por algum motivo ele às vezes pode dar algum erro. Tanto que eu vou dar um outro F5 aqui. Aparentemente tá tudo ok. Vamos ver aqui no nosso phpMyAdmin, na tabela, já estava nela, né? Tabela Google Result. Não chegou nada ainda, provavelmente ele não atualizou lá, né? Aguardar mais um pouquinho. É a cada minuto, né? Vou dar uma atualizada aqui no navegador, para que a tabela apareça aqui, né? Você pode ir no Linux e reiniciar também o serviço. A gente aprendeu em aulas passadas como é que você habilita, como é que você dá um start no serviço, e para reiniciar é apenas trocar o start pelo restart, né? Que ele vai parar e vai reiniciar. Assim como você pode dar um stop e um start. Ele não inseriu nenhum registro ainda. Vamos ver se enquanto ele está aí processando, vamos ver se nossa informação de banco de dados está certo aqui. Provavelmente está certo aqui. Não há muito motivo a não ser para ele não estar funcionando, né? A não ser que eu tenha que reiniciar o serviço lá, né? Porque caso você queira, o que eu faço para poder verificar logs numa aplicação .NET rodando como serviço que a gente fez, né? Então, pronto, é mais uma dica que eu vou fazer aqui. Eu já estou aqui no servidor, né? Parece que está tudo ok. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um ls aqui. Pronto. No caso aqui eu entrei como um SSH, né? Em aula passada, na aula passada ele ainda está aqui, né? Fiz a entrada na minha hospedagem. Se você tiver na máquina virtual, você não vai precisar fazer isso, né? Você vai apenas digitar os comandos que eu vou digitar aqui. Se você quiser saber como é que está o log de um serviço, né? Se está dando algum erro, você dispara esse comando aqui. Eu vou mais uma vez usufruir do Ctrl R, né? Que eu não estou lembrando. Você dispara o comando journal ctl, que é esse comando aqui que você está vendo. Só que ele está apontando para um serviço antigo, né? Aqui eu acho que a gente colocou o nome como check SRV, né? Service, na aula passada. Então eu vou verificar. Aqui ele está mostrando que simplesmente está tudo ok. Não está apontando erro nenhum. Vamos procurar o comando. Vamos dar aqui um Ctrl R. Não é esse comando que eu quero, então eu dou outro Ctrl R. É esse o comando que eu quero, só que eu vou modificar ele. Vou dar aqui um restart. Aqui é para eu pegar o status do serviço, né? Eu vou dar aqui um restart. Provavelmente ele inicializou. Eu aproveito, como ele reinicializou, eu aproveito para dar de novo o comando do journal lá, para eu ver como é que está o log, né? Então, você viu que ele inicializou. Não estou vendo nenhum erro, né? Aí, e vamos ver se ele já começou a atualizar aqui, né? Pronto, já apareceu o primeiro registro. O que precisava era só de reinicializar o serviço. Isso não é comum, viu? Quando você atualiza uma aplicação .NET Core, ele não é necessário você ficar reinicializando o serviço, não. É porque nesse caso, como a gente mexeu no startup, como é
um iHosted Service, que é uma coisa bem peculiar. Bom, mas o fato é que deu certo. Tá aí, ele já está jogando o primeiro registro. Ele já fez o primeiro teste no Google, deu ok, né? Vamos atualizar aqui. Já fez o segundo, ó, é a cada minuto, né? Então já deu ok o segundo também. E pessoal, essa aula se estendeu demais mesmo. Então você tem aí um serviço rodando em background no Linux. Que coisa interessante, né? Que está fazendo o teste se o site do Google está no ar. Mas no lugar do site do Google poderia ser algum serviço seu, né? Então eu gostaria de receber uns likes, né? Que eu acho que foi uma matéria bastante interessante. Eu gostaria também de que vocês seguissem o canal, porque a gente pode, por exemplo, eu pretendo fazer um próximo vídeo, inclusive em continuação dessa aula, mostrando na tela da nossa aplicação, que é bem simples, né? Mostrando na tela esses resultados, né? Porque aqui por enquanto a gente está vendo pelo banco de dados, mas que tal a gente pegar essa tela aqui e exibir esses resultados, mesmo que de maneira simples, né? Então, é isso aí. Agradeço pela atenção aí e até a próxima.